Estamos de volta aqui com o Viva Voz e a gente está na expectativa, nossa reportagem também em Brasília, de olho, né, atenta para acompanhar, porque tem reunião marcada do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. Eles já tinham conversado, ali uma conversa paralela durante a reunião do G7, né, no Canadá, e aí agendaram essa reunião mais formal para discutir toda a questão do tarifácio. A gente falava, né, Vera, que vai se desenhando talvez um acordo ali mais setorial, né? Alguns setores que podem ter um alívio, por exemplo, o setor do café. A Isa Stachelin já está pronta em Brasília, está designada para acompanhar tudo, né, Isa, dessa reunião que ainda não começou. Oi, Carol, ainda não, isso porque é uma reunião lá em Washington, né, nos Estados Unidos, reunião essa entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e um encontro que está previsto para 5 horas da tarde no horário de lá, de Washington, portanto, às 7 horas da noite, aqui no horário do Brasil, portanto, reunião essa que começa logo mais. Lembrando que essa é mais uma rodada da negociação em torno do tarifaço, isso porque ontem Marco Rubio e Mauro Vieira conversaram muito rapidamente ali por cerca de só 5 minutos em Niagara, no Canadá, em meio à reunião do G7. Lembrando que o chanceler reforçou a Marco Rubio aquela proposta que foi encaminhada na semana passada do Brasil para os Estados Unidos, né, na intenção de reverter o tarifaço, e aí Rubio ficou de conversar com os técnicos americanos e dar uma resposta sobre a sinalização do governo de Donald Trump a essa proposta brasileira. Ontem também o secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que o governo Trump deve anunciar em breve essa redução, né, nas tarifas de importação em alguns produtos, como café, frutas e ali outros alimentos. Só que Mauro Vieira disse ontem ainda no Canadá que ainda não tinha sido informado dessa intenção. Em meio a toda essa indefinição, o presidente Lula afirmou na semana passada que se as negociações com os Estados Unidos não avançarem até o final da COP30, prevista para novembro, vai ligar novamente para o presidente norte-americano Donald Trump, lembrando que o último encontro entre Lula e Trump ocorreu no fim de outubro. Carol. Obrigada, Isa. Vamos ver o que vem dessa reunião, né, Vera? Mais um passinho, mais uma reunião, mas a coisa vai, acho que mais lentamente do que o governo brasileiro gostaria, né? De passinho em passinho, Carol, muito devagar e muito mais localizado, né? Muito mais setorializado do que o governo esperava. O governo estava esperando assim, abriram-se as portas para negociar, porque o Trump e o Lula tiveram uma química maravilhosa, se entenderam, e daqui para frente todas as sanções vão ser levantadas. E não é bem assim. A gente mesmo levantou aqui alguns pontos de cuidado, né? O Trump é muito imprevisível, sempre depende do interesse dele e dos Estados Unidos, mais do que do interlocutor e do outro país. Se ele entrasse em algum outro contencioso ou com algum outro país ou no fronte interno, isso poderia atrasar as coisas ou até fazer com que elas retrocedessem, que foi o que aconteceu muito. Ele, depois disso, se viu envolvido numa negociação com a China e agora está às voltas ali com as revelações do caso Epstein nos Estados Unidos, e isso pode dragar o governo dele. Então, o Brasil não é a prioridade, já não era, e mesmo nas coisas em que os Estados Unidos têm interesse de negociar, aí falando de café, de fruta, eventualmente de carne, não deve ser um ganho 100% como o governo esperava. E também não deve vir acompanhado de um fim das sanções pela lei Magnitsky. Então, a gente tem aí que olhar com cautela, esperar um pouquinho essa questão e ver o que vai sair daí, né?